Gatinhas e gatinhos, hoje eu estou aqui com, eu diria uma convidada, mas na verdade eu estou sendo convidada no espaço dela, né? Mas alguém para fazer uma entrevista sobre um assunto extremamente relevante, que é educação infantil, saúde mental infantil. Estou aqui com a Ana Beatriz Chamati, que vai falar a respeito do trabalho dela com saúde mental infantil. Vai nos contar um pouco sobre a experiência dela em Bali, porque eu já estou falando que eu estou super curiosa sobre essa experiência. E vai contar também a respeito dos livros dela, dos cursos dela. Gente, muito obrigada mesmo por aceitar esse convite. Estou muito feliz. Muito obrigada, Otávio, que está nos bastidores, por também é, fazer essa ponte, né? E estar aqui disponível, gravando. Eu desacreditei que você ofereceu isso e, cara, muito legal. Muito obrigada Assiste o mesmo. episódio que eu gravei com ela no Barulho Mental. Já, mas você tem que editar ainda, né? Tá tudo certo. Eu vou agradecer, meu coração tá cheio de amor. Acho que tem uma das coisas que eu recebi muito nesse momento da minha vida foi afeto e admiração. E receber o presente de ter você aqui no meu espaço. E nesse lugar, né, de trazer essa voz da terapia infantil ao seu lado, é uma honra. Queria muito agradecer de coração que a gente possa levar essa voz para o mundo. Muito obrigada. Tem tudo a ver. E eu fiquei muito chocada e feliz que você foi aluna também do workshop, né? Eu fiquei, Quando caraca, o Otávio como falou, assim? a Tariana, eu falei, é o presente, é lindo, tipo, admiro ela. E assim, meu marido já te ouviu falar, porque eu já, tipo, escuta isso aqui, ó. Tá, É que incrível. bacana. E tá na minha aula, tem um módulo de parentalidade Tá. do nosso curso, você tá lá, Oh, meu falando Deus. assim. Não vai falar no podcast dos outros, não, que isso daí é Eu choro. Não, eu choro em todo podcast. Minha marca registrada também. O xixi e o choro. É bom que eu me sinto confortável para chorar também. Ai, que bom. Somos todos chorões. Muito obrigada. A gente já tá gravando, né? Já. Já. Tá. Gatinha, nos conte um pouco sobre quem você é, o que você faz e por que que você faz o que você faz, em primeiro lugar. Tá. Bom, eu fui uma criança pré-adolescente que amava estar com criança. E com 12, 13 anos eu falava que eu ia trabalhar com crianças, sem saber que eu faria psicologia. Então esse é aí que começa a minha história. Eu sempre fui muito sensível, muito perceptiva. E aí esse movimento de iniciar a psicologia já foi nessa. Eu iniciei a faculdade sabendo que eu ia atender criança. Então foi assim que eu comecei minha história. Faz 20 anos que eu atendo, então eu me formei com 21, tô com 40, daqui a pouco faz 20 anos. E nesse caminhar, Tari, posso chamar de Tari? É óbvio. Nesse caminhar, Tari, eu fui muito. Eu tive sempre um propósito nesse lugar de trabalhar com a infância, de proteção da infância, no lugar da saúde mental, que é o que me aquece o coração. E isso me fez levar esse valor, ensinar sobre isso, então começar a dar aula. Então fiz faculdade no Mackenzie. Quando eu acabei faculdade, eu iniciei uma pós-graduação no antigo paradigma atual Instituto Par, que é onde eu falo que é a minha casa. Eu sou formada especialista em análise do comportamento e depois eu fiz mestrado na PUC. E nesses movimentos todos, eu fui migrando, né? Eu estava na Unifesp, na UPA, com os residentes, levando a parte da psicologia e fazendo essa ponte, integrando, fazendo parceria do nosso curso do Instituto Par com a UPA. Depois eu fiz o curso de desenvolvimento infantil, desenvolvimento de infância e adolescência no IPQ, na USP, no HC, que é um curso que hoje está no Território do Desenvolvimento, que é um projeto meu com o psiquiatra, com Mauro Vitor, com esse intuito, assim, sempre nesse movimento de levar formação de qualidade, informação para pais, para a sociedade, e esse caminhar foi num ritmo. Eu nunca fiz por um lugar de eu vou fazer para chegar lá. Eu vou fazer porque faz sentido na minha vida. E esse foi o meu movimento sempre. Isso me fez ir parar em Bali também, no meio dessa jornada. Eu, com um pezinho na pedagogia, eu
passei 6 meses na Indonésia, trabalhando numa escola lá que se chama Green School, e foi uma experiência particular e que faz parte do meu livro. Eu falo muito que eu abro a caixa quando foi um processo de escrita longo, uma jornada que a Camila Santoro topou lindamente, numa idealização minha, ela foi a ilustradora, que eu digo, tem a Bia aqui em todos os lugares, em todos os momentos. Tem a Green School, tem a minha infância, né? Numa autoria você coloca ali tudo que você acredita. E essa sua experiência da Green School, é, o que te tocou mais? Olha, essa experiência, a decisão de ir para a Green School foi no momento que eu fui com 30, faz 10 anos. Quando eu fui conhecer Bali, eu fui primeiro um ano antes conhecer e ver o que era, e depois fiquei 6 meses. No dia que eu estava no aeroporto, foi o dia que eu fiz 30. Então teve esse marco, fiquei lá um mês, e aí foi uma loucura na minha vida, no sentido que metade das pessoas próximas a mim, que louca, o que você está fazendo com a sua vida? Por que você vai para lá? No sentido, não faça isso. E a outra metade, assim, quero ir junto. Que louca, eu quero ir junto. E aí tive vários momentos de até falar, será que eu vou? Não vou, não vou, mas não vou. Eu vou, isso faz sentido agora na minha vida. Quando eu estava chegando lá, foram vários voos, né? O último deles, e eu estava muito apreensiva, assim, será que vou ficar sozinha? Nossas vulnerabilidades. Num lugar muito diferente, né? Não é que eu estava indo morar nos Estados Unidos, morar na Europa, eu estava indo para a Indonésia. E aí começou a tocar Impossível Ser Feliz Sozinho, do Tom Jobim. E aí eu falei, gente, eu tô no lugar que eu tinha que estar. E tocar música no avião, foi tantas coisas assim. Eu falei, é para eu ouvir isso agora. Isso que me conecta aqui. E o mais incrível dessa experiência foi sair muito de uma zona de conforto, porque a Green School, ela é uma escola no meio da floresta de Bali, é uma escola focada em educação contemporânea, que eu conheci através do livro Volta ao Mundo em 13 Escolas, e uma das escolas do André Gravatar e outros autores era Green School. Começou com uma amiga próxima, inventando de ir para lá, daí ela me contou, e aí eu falei, eu vou junto. Ela, como assim você vai junto? No fim ela não foi, e eu fui. E o que mais me tocou foi esse... um lugar de muita flexibilidade e de trazer. A gente olha para a infância e pensa na história do lugar da infância na nossa sociedade, e ela inicia com um lugar negado, onde as crianças eram vistas como mini adultos. Teve a questão muito alta de taxa de mortalidade, então ela passava a ser um ser visto depois dos 7, 8 anos, introduzida no mundo adulto, do mundo social do adulto, não tinha nada para ela. E depois a gente tem a Revolução Industrial e a escola formada com essas características. Então, a Green School é completamente diferente disso tudo. A escola não tem parede, então eles começam falando do pensamento sem paredes, pensar fora, porque não tem limite para você construir. No meio da floresta, é um lugar muito bonito. Eu estava lá, eu fiquei 1 mês e meio, assim, tipo, eu tô aqui, porque a construção de bambu não é a maior do mundo, mas tem a referência de ser a mais bonita, por essa idealização assim toda. E que ela foi construída pelo John Hard, que ele era um joalheiro, e ele idealizou isso depois de assistir um documentário falando do que estava sendo feito com o mundo e sobre educação. E ele foi muito criticado, tipo, isso não vai dar certo, porque até em Bali vocês têm a estação da chuva e a estação verão, né? E a chuva é uma chuva torrencial o dia inteiro. Então ele começava a construir, o negócio destruía. Tem ele contando sobre isso, tem um TED Talk também. Então, o que mais me encantou, assim, foi ver uma comunidade, a presença dos pais na escola o tempo inteiro, enquanto comunidade, as crianças querendo estar na escola o tempo inteiro, inclusive no final de semana, e essa construção de aprendizagem por projeto integrado. Eles têm a Greenstone no final do ensino médio e depois colegial,
que eles vão fazer um trabalho voltado com valores ali para cuidado social, ambiental. E aí tem 2 exemplos que eu acho que é o que mais me pega no coração. Que tem o projeto das meninas, que elas são 2 irmãs, que chama Bye Bye Plastic Bags, que elas fazem um mutirão pela Indonésia para tirar lixo das praias. E a história delas é linda, elas vão falar com o presidente, que fala: se vocês conseguirem tantas assinaturas, eu libero. Então tem uma voz da criança, o ECA no aniversário fala muito disso agora, nesse momento, a criança tem voz, ela tem a nos ensinar. Ela não é uma aprendizagem vertical, porque você é o adulto então elas precisam ser escutadas. E isso é muito forte lá nesse lugar, nesse tempo que eu vivi lá. E como que isso impacta o adulto que cresce com esse tipo de ambiente e mentalidade? Você diz não de como crescer como a Green School? Exatamente, uma criança que cresce num ambiente onde ela tem voz, ela quer estar na escola, não tem parede, ela é estimulada a pensar em questão social. Como é que isso impacta o adulto que ela se torna, sacou? Sim, lindo. Quando a gente fala de construção de identidade, a curiosidade como movimento que guia para construir essa criança, né? Que ela aprende através do desejo dela, desse movimento de se direcionar ao seu contexto. Então, será um adulto muito mais conectado com o próprio propósito, com a própria essência, com os desejos, né? O Stuart Brown, que é uma grande referência no brincar, que ele tem o Instituto do Brincar e estuda o brincar lindamente, ele vai falar que a depressão, ela é a morte do desejo. E quando eu tiro esse livre brincar, eu estou matando esse desejo da criança, né? Então, a falta da brincadeira na vida adulta. Então a gente traz um adulto saudável, que se conhece, que sabe quem é, que se reconhece enquanto pessoa e sabe descrever sobre si nessa construção do próprio self. E quando a gente não tem um reconhecimento dessa integração desse ser, a gente não cuida de feridas, porque a gente não sabe nomeá-las, a gente fica perdido nessa construção. Eu diria que confiar na inteligência da curiosidade da criança é muito revolucionário, né? Em vez de, não, a criança não sabe de nada, a gente tem que impor uma estrutura específica e ela tem que calar a boca e seguir. Exato. A gente teve um boom, Tari, de estudos da plasticidade cerebral, quanto mais melhor. Isso aconteceu num momento em que fala assim, bom, então se é plástico, eu tenho que ficar instigando o tempo inteiro, tem que ser de fora para dentro, de fora para dentro. Só que as pesquisas, os estudos vão falar, isso está relacionado a crianças que estão em contextos que não estão preparados, organizados para ela, no sentido desse desenvolvimento da curiosidade por si só, que a gente, vulneráveis somos todos, né? O Tião Rocha fala muito sobre isso. As crianças mais vulneráveis no sentido dessa estrutura de moradia, de saneamento básico, de coisas muito relevantes nessa integridade da nossa construção. E aí, nesse sentido, para estas crianças que não estão numa escola, que não estão nessa construção mais pronta, esses estudos vinham a favor. Então, não é para você fazer um boom e fazer uma educação mecanicista 100% do tempo. Esse mecanicista é de fora para dentro. Então, quando eu falo aqui, Bia, no meu trabalho na terapia infantil, eu faço um movimento de construção de fora para dentro? Sim. De que forma? Por exemplo, se eu pedir para uma criança ficar parada, uma criança de 3, 4 anos, ela vai ficar parada 30, 40 segundos.
Se eu falar para ela que ela é o guarda do castelo e que o dragão vai chegar e que a gente tem que proteger os moradores do castelo e faça um movimento lúdico, a motivação intrínseca dessa criança de ficar parada, ela aumenta e ela é capaz de ficar parada 3 a 4 vezes mais de tempo. E isso eu estou fazendo um movimento em favor ao desenvolvimento dela. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento, e a gente vai olhar para o que são os sinais de alerta. Então, o que, que é esperado para cada fase, que essa criança já seja capaz de fazer, e eu preciso saber ter esse direcionamento para criar repertório novo, caso ela não esteja dentro do que é esperado. Uhum. De novo, é o que é importante para a vida desta criança. Então, eu não vou ficar empurrando de fora para dentro o tempo inteiro e machucando esse movimento dessa construção desse ser, dessa criança. Eu vou trabalhar de forma equilibrada, trazendo essa motivação para desenvolver esses repertórios que lhe são faltantes em determinada fase da vida. E você acha que tem lugar na escola tradicional para trabalhar com essa brincadeira e curiosidade? Ou você acha que é muito contra esse tipo de abordagem? É uma excelente pergunta. O que eu tenho visto, as escolas tradicionais, mesmo elas estão modificando muito. Então, elas estão introduzindo aprendizagem de saúde mental, elas estão tendo matérias voltadas para questões emocionais. Então, eu atendo há 20 anos, ao longo do tempo e tendo contato com muitas escolas, o que eu vejo, e especialmente por atender os pequenininhos, as escolas estão se modificando para trazer esse movimento do ensino de habilidades socioemocionais, que é a aprendizagem, né, para você saber conviver. O Educação, um Tesouro a Descobrir, que é um tratado que faz uma discussão de educação para o século XXI, vai falar da convivência, como são 4 pilares: convivência, aprender a fazer, você ter experiência, colocar a mão na massa, fazer as coisas, ter um conhecimento teórico, né, você ser ensinado teoricamente sobre as coisas, e isso tudo faz a construção do seu ser. Então você aprende quem você é através do brincar. O Peter Gray, ele fala assim, a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança, porque esta criança precisa conviver com outras crianças. Então, o que eu diria assim, a escola tradicional, ela não é tradicional nas características engessadas mesmo, eu vou falar, não, ela não está preparada. Mas essas escolas estão se modificando, então o sinal, o uniforme, as carteiras enfileiradas, a aprendizagem em conjunto, a criança como protagonista dessa aprendizagem, isso está acontecendo. Então, essa mudança é necessária para essa curiosidade ser aguçada, e isso precisa ser valorizado. E os pais? Os pais têm abertura para esse tipo de abordagem também? Ou eles acham besteira, que tem que ser mais rígido, tem que ser de outro jeito? Eu acho que, assim, o que eu vejo varia, tem questões que voltadas para as famílias, assim, a tradição, né? Então, eu estudei nesta escola, meu filho vai estudar nesta escola, e a gente tem crianças e crianças. Tem crianças que vão se encaixar num perfil de escola específico. Que seguram mais dentro de um padrão escolar, essa coisa mais rígida de, né, o vestibular. Eu vejo uma experiência no consultório, pacientes nessas escolas mais exigentes, digamos assim, em períodos de prova, exaustos de sono, extremamente cansados, estressados, agressivos com os pais, porque é um momento, acaba sendo um momento muita pressão, muito penoso, preocupação de nota e tudo mais. E você já teve a experiência de ver uma criança saindo de uma dessas escolas e dessas
essas formas de lidar com a criança mais rígidas, tradicionais, e entrando nesse outro jeito mais flexível, mais focado na curiosidade da criança, para testemunhar como que isso impacta a criança e de repente até a família a longo prazo, não sei. Já, e é interessante porque assim, né, eu vou falar, por exemplo, de autonomia. Essa escola, nesse lugar, numa formação, né, com características mais contemporâneas, ela tem um movimento mais de um preparo da criança ser mais autônoma nesse ensino. Então, às vezes, quando o estudante ele está num movimento de um ensino onde eu sou mais guiado, essa mudança acaba sendo algo muito drástico, de ter dificuldade de se encaixar nessa nova formato de ensino. Porque eu não sei, eu não aprendi a fazer esse movimento de busca sozinho, de fazer um projeto sozinho. Então tem uma adaptabilidade. Eu também acredito que tem um movimento, às vezes, exagerado por um lado sem contorno para a criança. Né? Então, uma coisa é você fazer toda essa a voz da criança, esse ensino pela curiosidade. Outra coisa é não ter contorno, né? Você tem uma criança de 6, 7 anos e você deixa um problema para ela resolver sozinha quando ela precisa da ajuda do adulto. Então precisa ter esse equilíbrio, né? Mas essa virada, ela não é simples, não é fácil, porque são habilidades importantes de serem desenvolvidas, pensamento crítico, se relacionar com o outro, a criatividade, a resolução de problemas. Você vai aprendendo a se guiar, né, nesse caminho. Quando você é guiado, você tem um baque para entrar nesse novo método de ensino. E quais são alguns dos contornos, né? Qual que é esse equilíbrio aí entre vamos confiar na curiosidade da criança, mas dar os contornos? Já entendi que um deles é ver o que que ela está precisando, né? De um Exato. adulto, né? É, é. E acho que tem esse momento de olhar nessas necessidades do desenvolvimento. Tá. Então, e essa pergunta, ela é tão relevante porque é onde os pais pecam muitas vezes. Porque é onde eu posso ser super protetor e não deixar esse filho engatinhar sozinho, e aonde eu posso talvez deixar de dar dar limite demais, né? E aí você peca por uma autoridade desnecessária. E até me vem uma imagem que eu ponho na aula, assim, né? Que é tipo um bonequinho refém, porque aí os pais ficam reféns dessa criança que aprende que esse ambiente vai sempre satisfazê-la, que é esse. Então, pensar nessa dinâmica para os pais é um grande desafio. E entender, a gente fala do ciclo de você soltar a mão para explorar e você puxar para proteger. Uhum. E isso é relevante porque você tem que ser sensível ao contexto. Então, eu não vou pescar pelo meu filho, mas eu vou ensinar ele para que servem todos os apetrechos de pesca. Eu vou mostrar para ele como se faz. Eu preciso ter né, o tempo e ensinar como se faz e não fazer por ele. Isso e esse movimento. Então, assim, até onde eu deixo essa curiosidade, até onde ela não pode virar uma liberdade que não ensina mais, né? Que aí eu faço tudo que eu quero, aí eu não me frustro, e aí isso também é necessário, essa aprendizagem, obviamente, da frustração nessa relação com os pais. Então, esse guiar é uma matemática que não é clara, né? Até porque não é uma matemática, mas você dar um movimento dele poder fazer o que ele já sabe fazer sozinho e ao mesmo tempo segurar, e a adultização entra aí também, né, pegando um pouco desse tema, uma educação financeira. Eu posso ensinar o meu filho a lidar com a mesada, o gasto imediato, uma coisinha que ele queira comprar, mas eu não vou levar uma criança de 11, 12 anos para entender o que é investimento, quanto é que vai render a bolsa, o quanto vai guardar de dinheiro, que aí você sai de um lugar de infância. E qual é a consequência de sair de um lugar de infância? A consequência é você não viver fases relevantes da sua vida. Então, né, é comum a gente ver adultos que não viveram uma adolescência, que foram podados, e aí depois, na vida adulta, fala, pera, eu preciso voltar e viver aquilo que eu não vivi. Uma infância muito traumatizada. Aí
esse não viver essa infância dessa forma, dessa busca do propósito, da curiosidade, eu mato esse desenvolvimento de um self, de uma identidade, e eu passo a. São os meus pais que me dizem o que eu gosto, então eu passo a representar o que me falaram que eu sou. E não o que foi construído para mim, né? Então, se a gente pensar assim, os valores familiares, quando eu fico enrijecido num padrão porque então, se eu tenho uma religião X, o meu filho também tem que ser. Eu tenho um exemplo de adolescência, uma paciente que queria pintar o cabelo de cor-de-rosa. E a mãe não queria deixar, não queria deixar, não queria deixar, não queria deixar. A gente fez uma reunião por várias questões, e apareceu esse também com a psiquiatra, eu a psiquiatra, e aí a gente falou assim, mas qual é o problema de pintar o cabelo de rosa? E a gente conseguiu explicar para a mãe que essa experimentação, nesse momento, nessa idade, era muito valorosa, que é o lugar onde talvez eu não experimente aqui e eu vou ser um adulto frustrado que não fiz. E não é uma experimentação de risco que desprotege, é uma experimentação necessária, inclusive que pode ter um significado de pertencimento ao grupo dela na escola, e não é um rompimento com quem ela é. Né? Quando você rompe com quem você é para pertencer, é um problema. E muitas vezes esse movimento dos pais pode trazer essa ruptura, porque você tem que ir se encaixar nisso aqui. Né? Antigamente a gente falava das profissões, tem que fazer engenharia, direito ou medicina, as outras não servem. Então, e isso tira um propósito, isso tira um movimento de eu vou ter que fazer uma coisa que não faz sentido na minha vida, não é do meu coração, né? Perfeito. Eu tô vendo que para conseguir deixar experimentar de forma que a pessoa não rompa consigo, né, ou não se expõe, a criança e adolescente, e também não se exponha a risco, e depois puxar de volta para proteger, obrigatoriamente a mãe e o pai têm que estar muito presente, né? Se tiver consumido pelas próprias questões, até questões de saúde mental, não tem como estar presente para o que a criança precisa, né? Sim, e aí vem uma questão de você precisar. Tudo é sempre melhor quando a gente trabalha na prevenção. Então, esse processo com os pais, dessa construção de passo a passo, de pouquinho. E quando eu vou remediar, o meu trabalho é muito maior. Então, inclusive, muitas famílias fogem desse lugar de entrar em contato verdadeiramente com o que está acontecendo, porque vai dar mais trabalho naquele momento. É mais fácil eu falar, não, então toma, faz o que você quer, então pega, vai lá onde você quer, e eu vou falando sim e vou liberando. Entrar em contato com o tamanho do elefante que está na sala é mais difícil. A longo prazo, você vai ter uma vida melhor, né? Encarar aquilo ali naquele momento. Então, trabalhar preventivamente num processo, a pensar na questão da liberação de tela, de celular, desse uso, né? Se eu desde pequeno faço um processo, um planejamento para inserindo isso na vida de uma maneira saudável, isso não necessariamente vai ser ruim. Inclusive, é importante, por quê? Porque temos a tecnologia no mundo e todo mundo precisa aprender a lidar com ela. Mas eu faço isso de uma maneira gradual. Então, eu queria te perguntar sobre o que os pais fazem com as telas, já que, por um lado, né, todo mundo precisa saber usar, porque temos a tecnologia, mas também pode ser um problema, ainda mais com abusadores, predadores na internet. Se a criança tiver livre acesso, ela vai ter problema. Então, como é que administra isso? Excelente. A gente precisa seguir a ordem aconselhável de saúde mental por tempo de tela em cada idade. Isso acaba sendo muito difícil com adolescentes, mas a gente fala dos 5 Qs que direcionam, né? O que está sendo visto, ah, o quanto de tempo está sendo exposto, a quantidade de tempo. Espera que eu tô Vou voltar. A gente precisa dar conta de os pais saberem sobre a frequência com que isso está sendo, então o tempo que as crianças adolescentes estão tendo acesso à tela, em qual momento do dia. Então, de madrugada, se o adolescente está com o celular do lado, assim, é uma exigência muito grande parental que um adolescente tenha autocontrole para não mexer no celular.
né? Isso foge da capacidade do que o cérebro está maduro ali naquele momento. A finalidade, então, eu estou por diversão, por aprendizagem, né? Tem muito planejamento, por exemplo, de ensino para criança atípica, com diagnóstico de TEA, que usa o tablet para ensino. Então, a finalidade, o tempo, a qualidade do que está sendo visto. Para crianças, eu tenho desenhos extremamente saudáveis para que ela assista, que vão ensinar habilidades importantes, vão ensinar matemática, vão ensinar comportamento moral. É um desenho que a tela é lenta, não são muitos estímulos, então você tem, e isso existe informação de acesso a isso. Então, até 2 anos, 0 tela. A partir de 2 anos, pode começar a ter um pouquinho de exposição com acompanhamento parental. Então, é 1 hora por dia, acompanhamento parental. Precisa ter muito controle. Todas as ferramentas de controle que existem para os pais utilizarem, elas devem ser utilizadas. Inclusive, o tempo, se você pega o tempo dos adolescentes, você vê quanto eles ficam por dia em tela. E aí vem uma coisa relevante, né? Antes da televisão existir, os móveis da sala ficavam virados um para o outro. As pessoas dialogavam, conversavam, interagiam. Chega a televisão, faz isso, tudo vira para a televisão. Chega o computador ou o celular, fica cada um no seu quarto. Então, essa interação de um adolescente que está um tempo inteiro no quarto sozinho, interagindo ali só com a internet, sem controle parental, sem supervisão parental. Então, é possível você ter uma rede social? É possível, deste jeito aqui, se você quiser. Né? É espelhado no meu celular. Tem como fazer isso? Tem. É espelhado no celular dos pais, os pais têm acesso. Você pode ensinar o seu adolescente a pensar criticamente sobre o que ele vai expor ali. Porque a gente tem uma questão importante hoje em dia sobre o público e o privado. Eu posso admirar um artista, alguém, e achar que eu também posso fazer igual, eu também posso postar igual. E isso precisa ser ensinado e pensado junto, né? Eu vou postar para quê? Com qual finalidade? O porquê que isso é importante? Isso tem a ver com os meus valores? Com quem eu sou? Eu vou postar e isso está dizendo algo sobre mim que é relevante? Então, ensinar tudo isso, né? Para ser mais seguro. Então, tem uma série de medidas importantes. Essa questão do controle do tempo de uso diário. E não só o tempo de uso diário, mas aonde está sendo utilizado. Né? Se eu abro o meu lá, eu tenho muito tempo de WhatsApp, porque eu trabalho muito pelo WhatsApp. Então, ter esse controle é possível e necessário, de novo. Trabalha preventivamente e não depois no caos, né? Que eu recebo muitos casos no caos de criança tendo acesso a tudo no Netflix, a todo tipo de conteúdo, eles sabem burlar muitas coisas, então os pais precisam estar muito atentos. Descobrir senha que não e pega o celular, pegar celular de pai e mãe, eles vão descobrindo e vão tendo. Eu tenho já tive contextos de situações de começar a ter acesso fácil ao cartão de crédito. E os pais não percebem, aí quando percebem, não direcionam direito. Então, tudo isso precisa estar muito, os pais precisam estar muito ligados. Nossa, que desafio. As crianças sabem mais do que a gente sobre as tecnologias. Exato. Que desafio. E tudo muda Exato. tão rápido também. Inclusive, você falou que você atende há 20 anos. O que você relata de mudanças significativas a serem mencionadas aqui nesses 20 anos de atuação? Seja com relação à tecnologia ou outras questões que afetem a infância e a adolescência. Acho que a parte da tecnologia é uma das a mais relevante nesse trabalho, de ter um controle, né? Acho que quando você o acesso à rede é como se seu filho estivesse em qualquer outro lugar.
Então, acho que o que mais, acho que a questão de rede social, internet, e isso vai mudando, né? De repente você tem uma rede social nova, de repente você tem que lidar com algo novo, o acesso com o YouTube, com outras coisas, e isso acaba sendo uma novidade grande para os pais. Então, acho que principalmente a questão da tecnologia nesses 20 anos, acho que o modelo parental, e pensando um pouco nos estilos parentais, falando das práticas, né? ah, eu tem pais muito permissivos, né? Num lugar de liberar de tudo, de não frustrar os filhos. E quando a gente fala dos estilos parentais, o que é importante entender um equilíbrio de falar entre a habilidade de você exigir do seu filho e você ser responsivo às necessidades do seu filho. Então aí a gente pega, quando a gente fala de alguém muito exigente e muito responsivo, a gente está falando de pais autoritativos ou pais preparadores emocionais. Então são pais que exigem, que colocam limite, que tem a ver até com o que a gente falou recentemente, e respondem às necessidades da criança. Isso significa responsividade com sensibilidade. Eu estou sensível à necessidade desta criança e eu falo não quando é necessário e eu falo sim quando tudo bem. Então, esse não nessa responsividade sensível, ela é muito importante. Eu falo aí de um quadradinho que tem contorno, mas as paredes são flexíveis desse quadrado. Quando a gente fala de uma alta responsividade e uma baixa exigência, é um quadrado escancarado, aberto. Por quê? Porque não tem contorno. É muita responsividade sem sensibilidade. Eu permito e eu libero, e para mim é muito difícil frustrar o meu filho. Então, isso é importante, que a gente está falando dos pais helicopter parenting, né? Que são os pais helicópteros que ficam em cima o tempo inteiro, ou os filhos criados em estufa, quando a gente vai falar do pai jardineiro e carpinteiro, que tem uma diferença aí metaforicamente. Então, criado em estufa, fechadinhos, assim. Quando a gente fala de uma baixa exigência e uma baixa responsividade, a gente está falando de pais negligentes. Não tem quadrado. Quadrado nem existe. Eu não respondo a nada das necessidades dessa criança. E nem exigência, nem nada, não tem nada. E baixa responsividade e alta exigência, a gente está falando dos pais autoritários, uma educação verticalizada, que a criança não tem voz, ela não tem nada a me ensinar, ela só deve obedecer. E, inclusive, quando eu dou essa aula, é onde eu encaixo as mães narcisistas, os pais narcisistas, e que eu passo a falar um pouco sobre isso também, especificamente. Que aí entra um pouco no seu universo. Um pouco não, muito. E você poderia explicar a diferença entre um pai e uma mãe jardineiro versus carpinteiro? Sim, é muito bonito isso. Tem um livro, a Alison Gopnik, que é uma grande estudiosa do desenvolvimento, e ela escreveu um livro com este nome, e aí ela traz a seguinte definição. Os pais jardineiros, eles estão em contato com a mudança do tempo, com as necessidades de adubo, com o vento, se ventou muito, se ventou pouco, com as necessidades daquele jardim no processo dele florescer. E não já trazendo algo pronto para aquele jardim que você não sabe se ele vai precisar. Então, de repente, vem uma erva daninha, vem uma praga e eu preciso dar outra coisa ali para aquele jardim. E esse é um movimento de entrar em contato muito forte com o processo de criação que vem dessa essência da criança. Então, eu vou entrando em contato com o que ela é, e a partir do que ela é, eu vou dando a ela o que ela precisa. Versus os pais carpinteiros. Eles vão pensar no melhor material para fazer aquela cadeira, aquele móvel. Eles vão fazer, vão colocar bonitinho, vão gastar do tempo e tudo mais. Mas eu tenho um produto final, que é uma cadeira pronta, perfeita. E eu estou em contato com isso virar o que eu quero que seja. Esse produto final é o meu foco, não é o processo. Então, quando a gente vai falar de parentalidade, e o Solomon vai falar da identidade vertical e horizontal. A identidade vertical é aquela de pai para filho.
E a identidade horizontal é aquela que eu compartilho com os meus pares, mas é diferente do que os meus pais esperam. Então, como os pais aceitam ou não essas características. E aí o pai carpinteiro, ele tende a ficar num lugar muito forte de uma identidade vertical. Tem que ser desse jeito que eu previ e que eu tenho expectativa de que essa cadeira vai ficar maravilhosa deste jeito, com este material, desta forma. E quando eu estou falando dos pais jardineiros, a gente fala de uma conexão com uma liberdade de entrar em contato assim, poxa, eu tenho um lugar de pertencimento com esse grupo, e isso é diferente do que os meus pais são, do que os meus pais acreditam, e como esses pais lidam com isso, né? Então, essa que é uma grande referência ao Longe da Árvore, que é o livro do Solomon, que vai falar desse filho que nasceu longe da árvore, longe das expectativas que eu criei sobre o que ele seria no mundo. E os pais têm que sobreviver, né? O filho não ser a idealização deles, né? E dá para entender como teria uma perda de self, né? Do desenvolvimento do self da criança, aí, tendo como referência a idealização dos pais. Sim. E no caso dos pais negligentes, de que forma que isso impacta esse desenvolvimento na criança? Nossa, isso impacta em insegurança nas relações futuras, em uma sensação de vazio enorme, de uma desconfiança o tempo inteiro do mundo, uma dificuldade de estabelecer relações que sejam saudáveis, porque eu estou sempre achando que algo ali eu não vou estar seguro, eu não vou receber o que eu preciso. É uma sensação muito forte de que o mundo não vai cuidar de mim. Isso é muito triste, né? Imagina, e a negligência é interessante, tá? Porque assim, os pais, o estilo parental negligente e o permissivo são os dois mais ligados a suicídio. O negligente é porque assim, eu aprendo que eu não tenho valor no mundo. A autoestima ela é construída a partir do momento que eu entendo que eu tenho valor no mundo. Ter valor no mundo significa que eu sou amado por ser quem eu sou. Isso é assim, tem um filme que chama Um Lindo Dia na Vizinhança, que é eu esqueci o nome ele representa um apresentador que ele fazia na TV, na década, acho que de 70, um programa que ele falava, tinha uns fantoches, ele veste um casaquinho vermelho, que ele falava de assuntos difíceis com criança, de um lugar de muito respeito à infância. Então, esse lugar de eu entender que eu mereço ser amado porque eu existo e existir da maneira que eu sou, a negligência, ela tira tudo isso de você. Você percebe nos pais uma oportunidade de cura pessoal quando eles têm mais contato com esse olhar que inclui a criança de uma forma mais vertical? Você percebe uma mudança nos pais também, os que aceitam passar por essa educação, né? Essa transformação. Sim, eu vejo até assim meu trabalho, eu não acredito na psicoterapia da criança sem a participação dos pais. Então, até no livro que a gente acabou de lançar, que está aqui do lado, a gente fala do termo psicoterapia parental, mais do que orientação parental. Obrigada. Justíssimo. É o novo filho. É muito bom, né? Ele tá muito lindo esse livro, com foco, né? Como eu falei, sobre a ótica da análise do comportamento, então a gente usa essa linguagem aqui, mas a gente vai falar desse lugar da psicoterapia dos pais. Então, a orientação, eu acho que é um termo superficial, porque a gente fica focado assim, eu vou aconselhar, eu vou treinar, e eu quero que esse pai esteja por inteiro para entender o que da história de vida dele reflete no exercer a parentalidade dele. Então, o que eu vejo é que, sim, os pais que se abrem para esse processo de cura, para esse processo de cuidado, para ser um melhor pai, uma melhor mãe,
para aquela criança, para aquele adolescente, ele vai entrando assim, somos humanos, né? Eu tenho minhas feridas, eu preciso cuidar delas para eu conseguir o meu caminhar no educar. E isso reflete, assim, vai desde, por exemplo, eu estou me frustrando porque o meu filho está realizando o que eu não realizei, isso dói em mim, né? Ou o meu filho eu não quero que ele passe de jeito nenhum por aquilo que eu passei, isso dói em mim. E aí, só que às vezes é uma escolha do teu filho, e você precisa lidar com aquilo, é uma identidade horizontal dele, e você precisa entrar em contato com isso. Então, sim, eu acho que essa abertura é o primeiro passo para a mudança. Então, os pais que procuram esse cuidado, essa ajuda de um especialista, e o primeiro lugar é o do reconhecimento. A hora que eu reconheço, e aí voltando um pouquinho até para esse lugar da saúde mental e o que eu estou vivendo de enxurrada nesse sentido do documentário com o Felca, é uma conscientização da importância da saúde mental, da psicologia a favor da sociedade e dessa abertura, assim, eu achei que eu não precisava mais lidar com o que eu deixei dormindo em mim. Eu achei que eu já tinha curado, só que as suas palavras me tocaram e eu entendi que eu preciso falar disso. Porque eu falo isso, né? A aceitação, ela faz parte do início de você falar sobre tudo isso que aconteceu com você na sua vida. E você ter um colo para te acolher, para você poder se sentir seguro e ter confiança. Então, a psicoterapia, muitas vezes, e é esse lugar, assim, né, a gente fala muito, eu preciso ter uma sensibilidade de entender por que esse pai faz o que ele faz. E não uma raiva do porquê ele, né, eu, enquanto profissional, assim, eu preciso entender, eu preciso dar a mão para ele e falar assim, me conta. Que eu não vou te espancar no sentido julgador, eu vou te acolher para a gente poder gerar mudanças na sua vida. Então você, na verdade, você trabalha de forma transgeracional. Você já sabe que a criança o adolescente que aparecer aqui, você tem a família e para trabalhar juntos, né? Exato, exato, exato. A primeira sessão é com os pais, né? E é interessante até que eu falo que quando eu resolvi atender criança, e eu acho que muitos de nós, terapeutas nesse lugar, falam assim, vou atender criança. E aí você, tipo, vai ser habilidades ali para isso, vai, espera, primeiro eu atendo os pais. É. E eu preciso saber como é que eu faço aqui. Mas é exatamente isso, é transgeracional. Eu não consigo. Porque quando uma criança pequenininha, ou mesmo um adolescente, ele tem um espaço aqui psicoterapêutico, mas eu preciso generalizar a saúde mental dele, eu preciso colocar isso para fora de alguma maneira, nesses pais que são responsáveis por ele. Quando ele está aqui no consultório, eu sou, mas quando ele está lá fora, são os pais, são outros adultos que precisam cuidar dele. Então, assim, eu falo de um triângulo, né? Então, os pais, sou eu e outros profissionais da área da saúde que estejam cuidando dessa criança, a escola. E às vezes, assim, nos pais entra um cuidador, entra a avó, e eu trago tudo isso para cá. Tem casos que é isso, assim, eu tenho um momento de conversar só com o cuidador, momento, reunião de escola direto, porque a gente faz todo mundo conversando para o mesmo lugar. Além da parte da tecnologia que você vê que impacta muito nos últimos 20 anos, né, que é relevante mencionar, você acha que teve muita mudança social em termos de ter o tal do vilarejo? Sim, sim. Teve muita mudança social. E aí, o Peter Gray, no Free to Learn, que é um livro que é a referência da Green School, a Green School não segue nenhuma linha pedagógica. E isso, quando eu fui para lá, eu falei assim, mas qual é a linha? Qual é a linha? Eu falei assim, toma, é esse livro aqui, é o Free to Learn, é isso que a gente faz. E é interessante, assim, até falar, tipo, tudo que eu vi lá, eles fazem tudo que faz sentido, do bom modo de dizer, de todas as pedagogias, né? Então, o que ele vai trazer nesse livro, ele começa dizendo que a melhor professora dele é a amiga dele de infância, que ele andava pelo bairro de bicicleta buscando ali, conhecendo, descobrindo junto com ela. E aí, o que ele diz é que quando diminui tem o êxodo rural, então as famílias vão para as cidades, num movimento, com o passar do tempo, diminui o brincar na natureza e aumenta
os transtornos psiquiátricos, ansiedade e depressão. Ele traz vários dados dessa correlação. Então, sim, com esse lugar da sociedade, nesse movimento né, de se fechar das famílias e com a evolução a gente teve. E aí a gente tem pais trabalhando muito fora, esse pais estressados, que é outro fator que influencia em chegar em casa e participar ou não participar no dia a dia da família. Então, essa escola onde você trabalhou, eles são jardineiros, né? Porque em vez de idealizar uma metodologia específica, eles estão atentos lá a tudo que pode funcionar e eles vão adequando de acordo com a realidade, né? Exato, eles são jardineiros. A Green School, eles são jardineiros. Muito legal. Você vê, eu estava conversando com a minha irmã mais nova, que é da geração Z, né? Fazendo perguntas sobre essa geração, né? E você vê muita solidão entre os adolescentes agora? Vejo. Eu vejo muita solidão e é diferente você estar sozinho e estar sentindo solidão, né? Porque às vezes esses adolescentes eles não estão necessariamente sozinhos fisicamente, mas eles estão sentindo solidão. E aí esse momento mais vulnerável, eles podem buscar as redes sociais para se preencher. Tudo isso que a gente está falando, né? Esse lugar do self, de ser aceito enquanto a essência, não precisar se encaixar no que os pais querem que você fique ali naquele quadradinho, tudo isso faz com que esse adolescente viva essa transição, essa passagem da vida de uma maneira mais leve, porque é difícil, tem um monte de mudança corporal, hormonal, então se tá pesado, né, a conexão em casa, se eu tô o tempo inteiro em casa, sendo rotulado, sendo pressionado e não recebendo afeto, uma das questões mais graves, assim, a cobrança dos pais, muitas vezes eu falo assim, pensa na forma como você tá falando. Você pode mudar esse jeito de dizer e completamente que vai ter afeto, vai ter acolhimento. É sempre cobrança, sempre o que está faltando, sempre o que não fez e não o que fez. Não, né, a gente tem uma tendência a não olhar para o que está bom, porque está organizado, e olhar só para o que falta, e aí você fica o tempo inteiro nessa comunicação. E aí também o adolescente e a criança aprende a se comunicar nesse lugar. E aí é ali que eu estou sendo visto, estou sendo olhado. Então, o perigo dessa solidão existe e está ligado a eu não consigo viver a minha essência. Eu não consigo desfrutar e viver os meus valores. Eu estou amarrado, eu estou engessado. Então vai ficando mais difícil viver essa adolescência. Eu vou buscando me conectar com quem me entende. Isso às vezes é um grupo de internet que está ensinando a se cortar, está ensinando comportamentos para transtorno alimentar. Isso eu vivi aqui no consultório algumas vezes, não foi uma só. Eu estava vendo o seu Instagram, você fala muito sobre o lugar da leitura e da brincadeira para se conectar com as crianças, para ajudá-las no desenvolvimento. Qual é esse lugar? Como é que funciona esse lugar? Bom, o brincar é a principal ferramenta da infância. E aí o brincar vem de diversas maneiras. Você trazer uma irreverência. Às vezes os pais falam assim, não sei sentar para brincar. Mas você faz um bolinho, chama seu filho para fazer junto. Você, né, vai ler um livro, chama. Então tem várias maneiras de você exercitar a brincadeira no seu dia a dia. Então, sim, eu sou uma grande pregadora do brincar e da literatura infantil. Eu, ao longo dos anos, eu aprendi muito sobre o livro, sobre a materialidade do livro, sobre essa essência e em vários aspectos a forma é muito bonita, assim, porque quando eu escrevi o Abracaixa, que foi um processo longo, né, essa é a segunda edição, e que eu me conectei muito, assim, eu já tinha estudado muito sobre livro, eu já tem um lugar meu de propósito mesmo com o livro, de gostar demais, de me encantar. Eu viajava, minha mala vinha cheia de livro, não tinha mais nada, assim, que eu comprava, era livro, coisas que não tinham aqui ainda.
E essa conexão, acho que eu vou contar algo da minha história sobre como o livro traz identificação, como é espelho pra gente, como a gente vê o outro e se vê nas histórias. Eu tenho o meu livro de infância chama Fofinho, que eu tenho por mim é o meu primeiro livro, e eram aqueles formatos de editora Ática, todos iguais, e tinha mesmo tamanho, e minha mãe comprava para os meus irmãos, comprava para mim, e a minha lembrança é que o primeiro, talvez eu tivesse tido outro, mas era o Fofinho, e que eu andava com ele para cima e para baixo. E no meio do meu processo de escrever o Abracaixa, teve um momento que eu olhei para ele, assim, eu falei, gente, o Fofinho tá aqui. E isso foi mágico, assim, pra mim, porque o Fofinho até já levei pra terapia. O Fofinho é um pintinho que ele levanta do caixote e ele olha assim e fala: "O que que eu sou? Quem eu sou?". E ele começa a fazer o caminho dele, e daí ele encontra no meio do caminho uma abelha. Eu falo assim: "Oi, quem é você?". "Eu sou uma abelha". "E você?". Eu falo: "Ah, eu acho que eu sou uma abelha também. O que você faz?". "Eu faço mel". E daí ele não consegue fazer mel. E depois ele encontra o cachorro: "O que você faz?". Eu sei latir". "E você?". Aí ele tenta latir e não consegue. E ele vai nesse caminho tentando se encontrar, e até que chega um momento que ele para e fica ali e fala: "Espera, eu preciso parar um pouco para olhar para mim, e não sair falando que eu sou todo mundo que eu vejo, porque não tá dando certo". Que não tá dando certo, eu preciso parar aqui, e ele fica ali com ele mesmo até que chega a mamãe galinha com um monte de pintinhos. E daí ali ele fala: "Acho que eu sou mesmo um pintinho aqui", ele vai e aí, é uma jornada do herói, né, as histórias. A caixinha, ela vai encontrando outras caixas pelo caminho para descobrir quem ela é. É a jornada dela do herói, e ela a cada encontro, e esse é o conviver, né, aprender a conviver e me conhecer. A cada encontro ela vai tendo um pensamento crítico sobre quem eu sou. Será que eu tenho um pouquinho dessa caixa da raiva? Será que eu tenho um pouquinho da caixa do lápis de cor? E ela vai, tem uma hora que ela passam as estações do ano. Por quê? Porque ela está num processo de se construir, né? E aí, no final, ela consegue se abrir, que é quando ela também entra num momento mais obscuro, que acontece com o Fofinho, que ela entra na caixa do escuro. E aí ela fala: "Pera, eu preciso parar e respirar". E a hora que ela para, ela encontra o Abraqui dela. E daí, aqui é um pedaço da história do livro que eu falo desse, né, da literatura contemporânea quando o leitor vira autor, porque quem vai dizer o que é isso aqui é quem tá lendo. Não sou. Bia, tenho o meu lugar ali, né? Mas uma coisa é a história do autor e outra coisa é a história de quem lê. Então, e eu vi, né, falar um pouquinho da pergunta da brincadeira e da literatura e do livro. Eu acho que contar um pouco do Fofinho e Cobra Caixa, as histórias grudam em nós. A gente se identifica, olha, a gente elabora quem a gente é através das histórias. Então, é um potencial gigantesco, terapeuticamente falando. As metáforas estão presentes, então, às vezes a gente não tem uma linguagem emocional suficiente, na maioria das vezes, para dizer o que a gente sente, a gente vai usar as metáforas. O Abracaixa está cheio de metáfora. A terapia, a ACT, que é uma terapia de terceira geração contextuais, usa metáfora a rodo. A gente usa livro infantil com adulto que toca. Eu tenho livro, tem vários adultos que me escrevem: "Eu estou chorando, a minha geração não aprendeu a ver o que tem dentro da caixa. Nós fomos podados por isso". Então, é um lugarzinho meu também, a literatura infantil. Tem 4 livrinhos que estão, assim, saindo do forno, que são A Jornada das Emoções. São 4 livrinhos juntos e coisas boas por aí. Ou seja, você começou seu desenvolvimento para escrever esse livro com o Fofinho. É isso mesmo. O Fofinho. Legal, né? Parece que a vida inteira da pessoa leva para um momento, né? É isso, Tari. E é muito bonito isso, né? Quando você tem propósito, quando você faz do coração,
é a vida inteira que está presente no teu trabalho, no que você leva na vida. Então, nos fale sobre o teu trabalho, nos fale sobre o seu curso, sobre todas essas coisas aí que você dedicou sua vida a desenvolver. Muito feliz compartilhar tudo isso. Bom, o livro O Abra Caixa, nesse momento, acabou de sair um curso que chama Vamos Ler um Livro, que é um curso. Eu queria que algum aluno meu que tivesse feito falasse um pouquinho dele. Teve um momento num grupo lá que eu pedi para elas falarem, né, para as meninas falarem, porque assim, é um divisor de águas para entender a estrutura do livro, a relação entre as palavras e a imagem. Quando você tem um livro um livro infantil, que ele conta no texto exatamente o que está na imagem, ele não é um bom livro ilustrado. Então, essa relação, tem até um livro que chama O Passeio de Rosinha, muito antigo, mas que é a Rosinha, que é uma galinha, ela vai passeando, ela vai construindo o passeio dela e tem uma raposa querendo comer ela. Só que o texto só conta o passeio da Rosinha. Então, se você não faz a relação de uma coisa com a outra, você não tem o livro. Então, são coisas muito reveladoras, assim, o curso de um lugar genuíno ao longo desses anos todos, do que eu fui estudando, do que eu fui consumindo de pessoas incríveis na literatura. O Brasil tem uma literatura vasta nesse lugar. E aí temos o curso que está na plataforma do Território do Desenvolvimento, que é um projeto meu com o Mauro, psiquiatra, e que o curso está ali, nesse momento, com a promoção. Quem compra o curso ganha o livro, ganha esse Abracaixa. Acabamos de lançar este, que eu já falei também. Esse aqui deu trabalho, viu? Mas ele Imagino! tá. São 30 capítulos. Os meus eu escrevi sobre o brincar, sobre identidade e sobre o uso da tríplice contingência, que é um termo nosso na análise do comportamento, na orientação parental. Então, como explorar esse termo, assim. E dentre tantos outros capítulos, teoria do apego, autoestima, tem muita coisa aqui. Então, esse é para os pais. Esse é para os terapeutas, para os profissionais que trabalham com os pais. Quem sabe eu ainda faço um que seja para pais. Mas esse aqui é com esse foco, inclusive a linguagem é uma linguagem da análise do comportamento, tá? Nós temos no território o carro-chefe, que é o curso de desenvolvimento humano, infância e adolescência, que é lançado uma vez por ano. Em breve ele vem, que são 50 horas gravadas de aula minhas e do Mauro, em que a gente divide em blocos, que tem o bloco dos sinais de alerta, o que é esperado para cada fase do desenvolvimento, um bloco só do brincar, são 10 aulas, um bloco só de parentalidade, são 10 aulas, então ele é bem, bem cheio. E outras coisinhas aí que vão chegando pelo caminho. E esse curso que você acabou de mencionar é para quem? Esse curso é para qualquer profissional que trabalhe com infância e adolescência, e mesmo até vou dizer assim, a gente teve alunos que não trabalham com crianças, com adolescentes, trabalham com adultos e acharam revelador, assim, porque porque é isso, a infância está dentro dos adultos todos, né? Então eles entender muito sobre a infância ajuda a atender os adultos também. E outro o que a gente escutou muito foi eu me ressignifiquei com esse curso, eu me olhei de outra forma. Então é um filho de pandemia, eu digo, porque a gente na pandemia eu só estudei e comi, engordei um pouquinho na Básico, pandemia. todos nós. Todos nós. Era estudar e comer, assim, o tempo inteiro fazendo essas aulas todas. E aí, o Mauro e eu, nós ficamos... Esse curso teve já, acho que 6, 7 anos já de formações, 7 turmas. A gente acho que foram nos 3 ou 4 anos iniciais. Ele assistia as minhas aulas, eu assistia as aulas dele, as aulas acabavam e a gente ia reformulando. E ia melhorando ano a ano. Então ele é muito redondinho, assim, muito bonitinho. E o Abracaixa? O Abracaixa, para quem... Não, perdão, o Abracaixa não. O Abracaixa eu já entendi que é para as crianças e para a criança interna de todo mundo. Exato. Vamos ler um livro.
ou vamos ler o livro, um curso, Isso. é para qualquer um, Tá. É para pai, é para profissional, é para qualquer pessoa que queira conhecer melhor a literatura, o livro ilustrado e se aprofundar sobre ele. O final do curso, se eu não me engano, são 6 horas, 7 horas, alguma coisa assim. A parte final, eu faço uma indicação qual livro para qual demanda. Então tem uma enxurrada de indicações de livro, mas eu também sou uma grande defensora de que muitos livros servem para muitas coisas. O Abra-Caixa, por exemplo, não precisa ser específico, mas é para qualquer pessoa, qualquer adulto, qualquer um que queira aprender. E a gente vai fazendo esse movimento com o território a partir de agora, de produzir coisas específicas para profissionais e coisas para os pais, que é algo que a gente já tinha idealizado com o projeto. E você tem mais alguma coisa a falar que para você é importante, que você quer deixar como mensagem? Eu quero dizer, e aí eu vou me conectar de novo com esse momento da minha vida, que muitas coisas aconteceram depois do documentário, mas essa parte muito forte, que é um propósito de vida meu, acredito que seu também, de levar conhecimento de saúde mental para as pessoas e para autocuidado, para proteção, para tudo isso, assim, né? A psicologia a serviço da sociedade, para que nós possamos viver melhor no nosso dia a dia, para que a gente possa cuidar desse lugar de um vazio emocional e a gente conseguir verbalizar, ter voz para tocar, porque esse movimento, assim, circulou muito minha imagem no TikTok, eu não tenho conta no TikTok, e aí as pessoas me escrevendo para as pessoas que me conhecem, e falando assim, mas as palavras, né, falando muito, sem me mencionar, mas falando do que eu estava falando, sem falar meu nome, mas falando do que eu estava falando, e isso estava tocando todo mundo. Isso é lindo, isso é muito bonito. Então, o que eu trago aqui para finalizar é que a gente possa ter cada vez mais voz nesse lugar, que é o papel de cuidar, de preencher e o acolhimento. Isso eu senti muito forte, assim, eu me senti acolhido com as suas palavras e eu senti que eu posso falar e eu senti que eu tenho que buscar ajuda, que eu tenho que buscar um adulto que possa me acolher e que eu possa me sentir seguro. E eu nunca achei que eu teria, que eu poderia ter, porque eu tive uma infância abusiva, então essa relação de confiança não se estabeleceu. E por essas palavras, essas pessoas entenderem que tem uma luz no fim do túnel. Isso é lindo. Então, acho que o meu lugar final é que isso se prolifere aos quatro ventos para todo mundo e para todos que têm essa voz de poder curar essas feridas, essas pessoas, você, eu e tantos profissionais incríveis que a gente tem ao nosso lado. É uma coisa coletiva, né? É É um coletivo. movimento coletivo, né? Muito mais fácil que seja, inclusive, né? Sim, sim, exato. Muito mais fácil que seja e que faça sentido do nosso coração para o coração das pessoas. Gatinha, muito obrigada mesmo, muito obrigada por ter separar esse tempo, que eu entendo que para você tem sido muito intenso, muitas demandas e muita enxurrada, né, de tudo que é tipo de contatos, né, que com certeza você está aí elaborando também. Então eu te desejo autocuidado, né, que você consiga cuidar de si enquanto você cuida dos outros, né, porque a gente também tem os nossos limites. Muito obrigada pelo seu trabalho, por fazer parte de um movimento coletivo tão importante. Infelizmente, muitas pessoas falam dessas coisas há muitos anos, mas eu acho que deu uma virada Sim, deu uma diferente, virada. né? E é isso. Muito obrigada por me receber aqui nesse lugar cheiroso, bem decorado. A minha arquiteta é ótima, recomendo a minha arquiteta. E Otávio, muito obrigada por fazer a ponte mais uma vez, por se disponibilizar em fazer isso. Eu nem acreditei quando você falou. Eu falei, ele deve tá brincando, né? Que ele vai gravar. Você é a madrinha do meu podcast, pô. Já conversamos sobre isso, né? Sim, 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 verdade, gente. E é isso. Obrigada, gente. Muito Tari, obrigada. queria só dizer,
Eu não tenho dúvida que nessa avalanche de emoções dessas 2 semanas e tudo que está acontecendo, eu tenho e tenho recebido muito mais coisas positivas do que qualquer outra coisa. E uma delas é estar aqui com você, ter a honra de te receber no meu espaço. Eu te admiro muito há anos e então isso é especial demais para mim. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E deixa um beijo aqui para todos.